Olá, amados, graça e paz. Hoje, 31 de maio de 2020, último dia do mês. Nós vamos fazer nossa reflexão. Na próxima semana teremos a nossa ceia virtual, se o Senhor nos permitir. E convide outras pessoas para participarem dessa ceia, ok? Hoje vamos refletir sobre asas como águia. Nós temos a história da águia e seus filhos que vai nortear, assim como também textos da palavra de Deus. E o desejo do nosso coração é que essa palavra te ajude a desejar mais e mais ser eterno dependente do Senhor, porque é nessa dependência que a gente é aperfeiçoado. Vamos à história da águia, a águia com seus filhos. Né? A águia, ela faz o ninho bem no alto, ali em um pico extremamente rochoso, e abaixo somente um abismo. Né? Em volta, o que ela tem? Ela tem o ar para sustentar as suas asas e as asas dos filhotes. E quando chega no estágio em que os filhotes já podem iniciar, né, a tentativa de voar, a águia mãe empurra os filhotes para a beira do ninho. E nesse momento o coração dela, obviamente, acelera com emoções que são conflitantes, porque ao mesmo tempo que ela empurra, ela percebe a resistência dos filhotes que não querem ir para além do conforto do ninho. Né? Para eles, a emoção de voar começa com o medo de cair. E faz parte da natureza da espécie. Apesar da dor, né, a águia-mãe ela sabe que aquele é o exato momento e a missão que ela tem, ela deve completar, mesmo que a tarefa final seja um empurrão mais forçado para os filhotes caírem. A águia em si, ela se enche de coragem, ela sabe que enquanto seus filhotes não descobrirem suas asas, eles não vão compreender o sentido da vida deles, o propósito da vida. Enquanto eles não aprenderem a voar, eles não vão compreender o privilégio que é ser, o que é ser e o que é nascer águia. Então, esse empurrão, né, é o maior presente que a mãe águia pode oferecer aos seus filhotes. É seu supremo ato de amor. E aí, quando ela empurra um a um, ela os precipita para quê? Para o abismo, e eles voam livre após a descoberta de suas próprias asas. Mas alguns, né, podem ainda não descobrir, só que a mãe águia está ali atenta, e com a sua capacidade de voar em alta velocidade, ela busca sempre salvar aqueles que ainda não se descobriram a poucos metros do solo. E o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, versículo 12, a parte A diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre ela, assim só o Senhor o guiou. Na versão da Bíblia, a mensagem, esse mesmo texto de Deuteronômio 32, versículo 11, diz assim, e 12, diz assim: ele o abraçou e o encheu de cuidados, guardando-o como a menina dos seus olhos. Agiu como a águia, pairando sobre o ninho, protegendo seus filhos. Depois, abrindo as asas deles, alçando-os no ar, ensinando-os a voar. Essa versão é maravilhosa. Então, amados, que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração. Que o Espírito Santo continue falando a nossa vida. Vamos lá. A vontade do Senhor é que nós, né, o seu povo, a gente tenha asas espirituais, para que assim a gente possa superar e dominar aquilo que são os elementos que fazem parte do nosso cotidiano para o nosso benefício, na nossa caminhada cristã. E todos esses elementos disponíveis nas circunstâncias que envolvem o nosso cotidiano sobre a terra, eles precisam ser observados por nós no processo de treinamento de Deus, porque o Senhor ele é totalmente contrário à ideia de que a gente viva uma vida acomodada, ficando por muito tempo como a águia filhote ali em ninhos macios, né, sendo alimentado, independente daquilo que nos acontece de forma passiva. Por quê? Porque isso iria fazer de nós pessoas preguiçosas em vários aspectos, seja no aspecto físico, no aspecto emocional ou no aspecto espiritual. A gente teria uma tendência, obviamente, a uma vida totalmente desajustada. E mesmo sendo verdade que, como diz o apóstolo Paulo e como diz Jesus Cristo, Paulo diz assim: em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Romanos 7,18. E Jesus diz em João 15,5 o seguinte: sem mim, Jesus, né, nada podeis fazer.
a gente, amado, deve considerar o pleno sentido dessas palavras ditas por Paulo e por Jesus, no que se refere a quê? A nossa total incapacidade, porque por nossa própria vontade nós nunca vamos produzir ou alcançar qualquer coisa que promova satisfação a Deus. Também é igualmente verdade que quando a gente nasce de novo, aí sim, né, a gente herda um novo conjunto de dons, de capacidades, de potencialidades espirituais, e também há em nós um desejo dessa proximidade com o Senhor. E esse conjunto de poderes e de possibilidades que nos são presenteados com o novo nascimento, né, realizado pela obra do Espírito Santo na nossa vida, ele já existe em nós. E embora a gente saiba que a princípio ainda na vida de alguns está estagnado, né? Como se fosse, a pessoa está vivendo como se fosse um bebê. Então, essas potencialidades, elas precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas, desenvolvidas, e por isso o Espírito Santo ele inicia um processo de disciplina na nossa vida que envolve, né, a nossa alma e que ele quer imprimir em nós o anseio por a gente viver uma vida de valor para Deus, né, em todos os aspectos, né, e nos momentos de luta, conflito, perplexidade, a gente não venha ser como aquele povo no deserto, a gente não venha ser murmurador, mas a gente venha tirar lições, né, daquele empurrão que o Senhor está nos dando em determinados momentos, como a mãe lá com o seu filhote, para tirar o filhote do ninho, para que a gente se aperfeiçoe em alguma área. E é fácil a gente entender isso, porque quando a gente lê o autor aos Provérbios, no capítulo 5, versículos 12 a 14, ele diz assim: vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus desde o início. Estão bebendo leite materno quando, na verdade, deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes no caminho de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Então, o desenvolvimento desses dons, desses poderes, a compreensão de como dominar os elementos que nos cercam, eles vai se dar em uma esfera que vai implicar na nossa vida em desastre e morte, né? Agora, eu sei interpretar o que na minha vida pode provocar desastre e o que pode provocar morte, né? Cabe a você interpretar o que é que vai provocar desastre em sua vida, ou que pode gerar a sua morte física ou espiritual. Porque a gente sendo conduzido através do Espírito Santo de Deus ao aperfeiçoamento pleno, né, se assim a gente se permitir seguir as instruções, seguir as orientações que nos são dadas, né, mesmo que em determinados momentos a gente se sinta totalmente indefeso, como se estivéssemos sem qualquer ajuda, né? Como se estivéssemos perdidos, sem escapatória, né? Se não fosse a presença do Senhor, e a gente tem que entender que o Senhor se faz presente em cada momento da nossa jornada, porque se não entendermos isso, ainda não estamos na fase do alimento sólido, né? Então, assim como no treinamento ali dos filhotes da mamãe águia, a morte é certa. Porque sem a presença da mãe águia, em caso de vacilo de algum filhote, ele vai se esborrachar lá embaixo, né? Então, nós vemos, amados, com o mesmo sentimento que o filhote de águia, em vários aspectos da nossa estrutura. Quando o filhote de água é impulsionado por um empurrão e é lançado naquela extensão de vazio, né? Que é aquele abismo no qual as pequenas águias ali são arremessadas pela sua mãe, né? Seria, sem dúvida nenhuma, sem a presença dela, o domínio da ruína, do fim e da morte. E no nosso caso, se não for o suporte do Espírito Santo, a gente também não prevaleceria. A gente teria sido derrotado ou já estaríamos mortos, né? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se não dependermos do Senhor, somos vencidos por Ele. E a gente pode afirmar, sem sombra e sem variação de dúvida, que de uma maneira frequente os caminhos e os processos do Senhor no treinamento, né, que Ele provém, Ele provoca nossa total destruição. O nosso eu tem que morrer.
E para isso, amados, a gente precisa ser totalmente dependente dele. Porque se a gente for agir por nossa própria conta, né? E aí eu vou desconsiderar aqui a minha atitude, ou a sua atitude de imprudência, que a gente às vezes age com imprudência, às vezes o Espírito Santo fala ao nosso ouvido, o Senhor fala ao nosso coração, e a gente reinterpreta aquilo que ele falou, dizendo, mas não é isso que o Senhor disse. E aí a gente age como Eva lá no Éden, né? E aí a gente se confunde em relação à fé. E o apóstolo Paulo, ele menciona nas suas epístolas a necessidade de sempre a gente morrer. E que também a gente vive sob uma sentença de morte. Morrer é o viver, não mais eu, mas Cristo viver em mim. Então, na medida, vamos pensando nas águias, né, que as pequenas águias, por meio de uma intervenção de última hora, ali pelo cuidado amoroso da mãe, aprendem, né, que aquele estranho jeito de amar pretende tão somente ensinar a eles como viver a vida, como serem livres e andarem sozinhos. Então, gradualmente, aquilo é transformado e, em dado momento, pode representar a destruição deles, né? Mas quando eles aprendem que as asas podem dominar o ar, que as asas podem dominar o vento, que as asas podem dominar a tempestade, aí muda o sentido. Tudo aquilo é usado, né? Todos aqueles elementos são usados com um propósito. Passa a não ser mais dificuldade, mais adversidades, mas aqueles elementos são usados como servos para o aperfeiçoamento, né? Há alguns dias atrás a gente falou numa mensagem sobre a adversidade como nossa serva, quando a gente falou de Juliana de Orwell, que nós temos lá no canal do YouTube. Então, se a gente aprende a controlar os elementos na adversidade, na escola de Deus, a gente vai superar os nossos medos, a gente vai se aperfeiçoar e a gente vai assim glorificar mais e mais ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele em Filipenses capítulo 1, versículo 12, afirma uma coisa interessante. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É assim que o Senhor nos ensina, nos conduzir a um estado de espiritualidade em que a gente possa discernir, né? Onde as próprias obras do mal e das trevas, elas são tomadas e usadas para servir a nós, né? Aos fins espirituais estabelecidos por Deus para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso discernimento. O apóstolo Paulo ainda diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23, o seguinte: atentem bem, não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmos nem de ninguém. Tudo já é de vocês. Foi um presente. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, atentem, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, que são privilegiados por estar unidos a Cristo, que está unido com Deus. Vou repetir. Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmos nem de ninguém. Ó, cai fora o ego. Tudo já é de vocês, foi um presente. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, que são privilegiados por estar unidos a Cristo, que está unido com Deus. Então percebem que tudo já é nosso. E aqui está incluso a morte. Seja a morte, tudo é vosso. Então, de acordo com o sentido de todas as outras coisas mencionadas no contexto aqui, isso só pode significar que a morte, ela deve ser nossa serva. A gente não deve temer a morte, né? Ela não deve ser vista como nossa tirana, assim como as adversidades. Ninguém poderia ser um pior inimigo do que a morte, mas ela pode ser usada para servir a interesses muito grandiosos. Depende de como a gente vê e de como a gente lide com ela, ok? Entendendo isso, amados, de que tudo é nosso, no nosso treinamento para dominar os elementos circunstanciais que a gente esteja enfrentando, a gente vai aprender diversas lições. E uma delas é que a providência e o amor de Deus, o nosso Pai, sempre vai operar em nosso favor. Deus não tirou o povo do Egito para a terra prometida para fazer com que eles morressem no deserto, né? As escolhas deles, né? As murmurações, é que fez com que eles pagassem por aquilo que eles mesmos plantaram.
Então, Deus sempre opera em favor daquele que nele espera. O fato é que, muitas vezes, a gente acredita ter chegado o nosso fim. E naquele momento a gente pensa que finalmente a gente está caindo, como aquele filhote de águia que não aprendeu a dominar os elementos, o vento, né, o ar, e aí a gente se sente derrotado. A gente não vê nada adiante, e aí, como diz o apóstolo Paulo, desesperamos da própria vida. Só que o fato é que quando a gente está caindo, não acabou. Porque quantas vezes você já se viu num estágio em que você disse, poxa, não tem mais jeito. E olha anos atrás, quantas vezes você já disse, agora essa situação não tem mais jeito. E você está aqui ouvindo agora essa mensagem, né? Por quê? Porque o poder da ressurreição, mais uma vez, se manifestou na sua vida. Você não morreu com os vários dilemas que você disse assim, não tem mais jeito, não tem escapatória. A gente não sabe exatamente como, né? Mas esse momento agora, você deve refletir sobre essas coisas do passado. Aqui estamos nós, mesmo depois de muitos anos, apesar da gente não ter sido assim, apesar das experiências não terem sido poucas, né, de a gente ter enfrentado desastres iminentes, e agora mais um, que é essa pandemia, né, a gente está aqui. Assimile que o Senhor, Ele, somente Ele, abriu as suas asas debaixo de nós e continua nos sustentando. E Ele nos força a isso, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 19:10, ele diz, em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, ou seja, ego, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa. E Ele fará tudo de novo. Nos resgatará quantas vezes forem necessárias, tá? Olha aí, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. O qual nos livrou, livrará e continuará livrando, irmãos. Olha que lindo isso, né? Então vamos concluir. Você às vezes pode se perguntar, mas por que tudo isso? Por que toda essa dificuldade? Tudo visa desenvolver em nós a capacidade, o desejo de ir cada vez mais e mais alto, né? Nos tornando espiritualmente responsáveis, idôneos, firmes, maduros e desejosos da dependência do Senhor. Só que nesse processo o Senhor também busca estabelecer em nós fé. Fé na sabedoria dele. E as experiências que antes a gente tinha medo, como o filhote da águia lá, que tentou, a mãe levantou, subiu mais uma vez, soltou, não é? A gente vai percebendo que essas situações que a gente vivencia são para o nosso aperfeiçoamento. O que ele fez, né, a única coisa por meio da qual ele fez, só tinha um propósito, o nosso aperfeiçoamento. Apesar das nossas dúvidas, apesar dos nossos questionamentos. E assim a gente vai descobrir que a sabedoria do Senhor se encontra envolvida no mistério, porque a gente não sabe como a gente saiu de determinadas situações passadas que a gente disse que não tinha mais jeito. Então, aprenda que essa educação ela é progressiva. A mãe águia, ela sabe quando a sabedoria exige uma pausa. E o Senhor não é menos sábio. Ele nos fez, né? Ele trouxe a águia à existência. E assim ele distribui o nosso treinamento em um curso prolongado e graduado, que leva toda a nossa vida, toda a nossa existência. Aqueles que estão iniciando, obviamente, que estão na base do leite ainda, né, não suportariam o que os mais experientes estão enfrentando. Mas certo é que todos os servos de Deus espalhados na face da terra, estão vivendo pressões. E seria um enorme sacrifício para o Senhor nos deixar retornar às condições mais fáceis, né? Para a gente voltar para o ninho, para os estágios anteriores. Nós somos convocados a experienciar o alimento sólido. E quem experiencia o alimento sólido aprendeu a viver na dependência de Deus, porque Ele cuida dos seus. Porque o versículo que lemos de Deuteronômio capítulo 32, versículo 11 e 12, diz assim, vou repetir. Ele o abraçou e encheu de cuidados, guardando-o como a menina dos seus olhos. Agiu como a águia pairando sobre o ninho, protegendo seus filhotes. Depois, abrindo as asas deles, alçando-os ao ar, ensinando-os a voar.
ensinando-os a voar é a ideia clara de que você hoje já está na dimensão do alimento sólido, que eu já estou na dimensão do alimento sólido, que nós já não somos mais meninos. Olha o que diz Isaías no capítulo 40, 31, para quem está nessa dimensão de dependência plena do Senhor. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças, abrem as suas asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. O Salmo 103, verso 5, diz uma coisa interessante. Tem uma fábula da águia, né? De que ela aos 40 anos arranca o bico e tal, arranca as penas, arranca as unhas, né? E aí fica um tempo lá até recuperar tudo. Isso, obviamente, é uma fábula. Mas olha o que diz o Salmo 103, versículo 5, em relação a mim e a você. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, aprendendo ou se permitindo sermos como os filhotes de águia, ensinados pelo Senhor a voar, nós vamos chegar nesse estágio de nunca nos cansar, né? Porque sempre dependemos do Senhor, de nunca ficar exausto, de nunca sentir que acabou. Por quê? Porque dependemos do Senhor e Ele renova as nossas forças, Ele nos farta de bens e ainda na velhice Ele nos faz entender que continuamos como crianças, renovados como a da águia. Então, amados, que o Senhor nosso Deus aplique ao meu e ao seu coração esse princípio claro de que nós devemos ser eternos dependentes dele em Cristo Jesus, seu Filho, para que a partir daí a gente tenha uma vida, a pandemia agora, não é? Muitos aflitos, muitos perdendo parentes, muitos com medo da morte. Mas o que é a morte? A morte nada mais é do que apresentarmos-nos diante do Senhor da Glória como obreiros aprovados, que não teve de que se envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade, vivendo na dimensão do discernimento. Amém? Então, que o Senhor nosso Deus aplique ao meu e ao seu coração essa palavra, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê vai dizer amém, glória a Deus, aleluia, fiquem com Deus.